A cortina se abre sobre um cenário de paradoxos, onde a grandeza se entrelaça com a desolação, e a vida, ou o que se chama vida, é uma orquestra de sussurros traiçoeiros e decisões irrevogáveis. Chove. Gotas pesadas deslizam pelo vidro escuro da janela de um escritório que se estende por um andar inteiro, um santuário de poder e isolamento. A luz da metrópole, cintilante e distante, mal alcança este reduto, filtrada pela aura densa de sua arquitetura imponente e pela sombra ainda mais densa de seu ocupante. Este é o mundo dele, o mundo do Dom. Ele não era apenas um homem, era uma força da natureza, uma entidade forjada na fornalha da necessidade e da ambição impiedosa. Sua silhueta, projetada contra a luz da cidade que dormia sob seu comando, emanava uma autoridade inquestionável, uma presença que pesava no ar, capaz de dobrar vontades e calar corações. Em seu dedo, um anel pesado e adornado, não apenas um símbolo de riqueza, mas um selo de um pacto antigo, uma lealdade exigida e oferecida com a mesma ferocidade. Um mapa antigo, desdobrado sobre uma mesa de mogno maciço, não revelava fronteiras de países, mas sim domínios de influência, territórios de homens e seus medos. O tic-tac de um relógio, uma relíquia talvez, preenchia o silêncio, a cada batida uma lembrança gélida do tempo implacável que devora impérios e homens. Um trovão distante rompia a quietude, um eco da tempestade interior que raramente se manifestava em sua face pétrea. E o rosnado potente de um motor, vindo de uma frota de carros alinhada na rua abaixo, era a trilha sonora constante de sua soberania. Um lembrete de que, mesmo na solidão do topo, ele nunca estava verdadeiramente sozinho. Seu império era tudo. A honra, a lealdade, a estratégia, a força, era o seu amor, sua paixão, sua condenação. Mas o que é este poder sem calor? O que é esta majestade sem um vislumbre de verdade, de algo intocável, inquebrável? A pergunta, muda e sufocada, pairava em seu subconsciente. Ele não a verbalizava, sequer a reconhecia, mas ela estava lá. Uma rachadura imperceptível na fortaleza de sua alma. Ele era o mestre de seu destino, o arquiteto de seu império, o detentor de todo o conhecimento sobre as fraquezas humanas. Mas havia um vazio, um abismo que nenhum ouro, nenhuma obediência, nenhum temor poderia preencher. O cinismo era seu manto mais fiel, a desconfiança sua companheira mais antiga. A pureza para ele era uma fábula, um conceito inocente sussurrado em mundos que ele havia deixado para trás, se é que algum dia realmente fez parte deles. E então, o corte, abrupto, quase violento em sua justa posição. Do cinza e do sombrio, somos arremessados para um jardim. Um jardim que respira vida, banhado por uma luz dourada que parece tecer os fios do dia. Não há sombras pesadas aqui, apenas a dança gentil da luz e da folhagem. O som de pássaros, uma melodia suave e despretensiosa, paira no ar, preenchendo o espaço que, segundos antes, era dominado pela dissonância e pela tensão. Ali, em meio a essa explosão de vida, ela emerge. Uma jovem. Seu riso, cristalino e desimpedido, se espalha como as pétalas de uma flor recém-desabrochada. Um som tão puro que parece desafiar as leis da física que regem o mundo sombrio do Dom. As mãos dela, delicadas e firmes, cuidam de uma planta com uma ternura que ele jamais testemunhou, nem mesmo em seus momentos mais vulneráveis. Um livro aberto repousa sobre um peitoril ensolarado, as páginas viradas pelo vento suave, como se a própria natureza estivesse lendo junto a ela, em um silêncio de cumplicidade. Não há pretensão, não há cálculo, apenas a beleza simples da existência. É neste instante, nesse choque sensorial, que o Dom a vê. Não diretamente, mas como um relâmpago de reconhecimento em sua mente.
Ele, o homem que comandava o destino de milhares, que entendia as engrenagens mais obscuras da alma humana, se vê diante de algo que não consegue categorizar, não consegue controlar, não consegue sequer compreender. Esta não é a beleza comum, a que se compra ou se conquista. Esta é outra coisa. Algo que resplandece de dentro, um brilho que não pode ser extinguido, uma integridade que não pode ser corrompida. Seus olhos, acostumados a decifrar ameaças, a perscrutar mentiras, agora fixam-se numa imagem difusa. A jovem, um borrão de luz contra a escuridão crescente em seu próprio olhar. Ele, o predador, o calculista, de repente, se encontra desarmado diante de uma força que transcende seu entendimento. E essa força é a pureza. Uma pureza que ele pensou que não existia, que havia sido erradicada de seu mundo há muito tempo, se é que algum dia realmente floresceu ali. A tela se escurece lentamente. O som dos pássaros se desvanece, substituído por um silêncio pesado, carregado de expectativa. A imagem final que persiste é a de seus olhos pensativos. Neles, a reflexão de uma luz que ele sabe, por um instinto primitivo e inegável, pode ser a sua salvação ou a sua ruína. Uma pergunta emerge do silêncio, não mais um sussurro, mas um trovão retumbante na alma do espectador e na dele. Uma questão que definirá a jornada. Pode a escuridão realmente possuir a luz? Ou a luz, em sua inocência brutal, irá consumir a escuridão? Esta é a história de uma obsessão que desafiou a própria essência de dois mundos. Ele vivia em um castelo, não de pedras medievais, mas de aço, concreto e uma rede invisível de poder e controle que se estendia por cada viela, cada transação ilícita, cada segredo sussurrado na cidade. A vida do Dom não era uma sucessão de glórias ou triunfos pessoais no sentido comum. Era um fardo, uma coroa de espinhos que ele usava com uma dignidade férrea, mas que, inegavelmente, pesava sobre sua alma. Imagine um rei em seu trono, um monarca absoluto, mas cujo reinado é uma constante batalha contra a traição, a vigilância implacável e a inevitabilidade da violência. Este era o seu destino. Ele não desfrutava da realeza. Ele a encarnava como uma maldição e uma bênção inextricável. A lealdade em seu mundo era uma moeda de troca, um pacto selado não pela afeição, mas pelo medo e pelo interesse. Ele não podia confiar, não podia se permitir a fragilidade da crença genuína. Cada sorriso era uma potencial facada nas costas, cada promessa, uma possível armadilha. A vida era uma negociação perpétua, onde cada movimento era calculado, cada palavra pesada, cada silêncio um campo minado. Esta constante necessidade de decifrar as intenções alheias, de prever a próxima ameaça, havia corroído sua capacidade de ver o mundo através de lentes de inocência. Para o Dom, a pureza era uma ilusão, um conceito forjado na ingenuidade de quem não conhecia a verdadeira natureza humana, uma natureza que ele havia dominado em suas formas mais brutais. Ele tinha o poder de esmagar destinos, de mover montanhas de dinheiro, de apagar vidas com um simples aceno de mão. Possuía riquezas que o senso comum mal poderia conceber, uma influência que transcendia fronteiras e leis. Mas, nesse trono de sombras, havia um vazio, um buraco escuro e profundo, onde deveria residir a simplicidade da alegria, a leveza da despreocupação, a sinceridade de um afeto desinteressado. Ele tinha tudo, ou assim parecia. Mas lhe faltava tudo que era genuíno, tudo que era incorruptível. A ironia macabra residia no fato de que, em sua busca incansável por mais poder, ele havia se distanciado irreparavelmente de qualquer coisa que pudesse dar real significado a ele. Ele era o lobo mais temido da floresta, mas estava condenado à solidão inerente à sua própria ferocidade.
Seu coração, se é que se poderia chamar assim o órgão musculoso em seu peito, havia se transformado em uma fortaleza impenetrável, protegida por camadas de cinismo e desconfiança. As emoções eram uma fraqueza, um luxo que ele não podia se dar. Ele as observava nos outros, as manipulava, as explorava, mas jamais as sentia com a intensidade que um homem comum permite a si mesmo. Era um ponto cego emocional, uma aridez que se estendia por sua alma. Um deserto onde as flores do afeto não poderiam brotar. Sua obsessão, portanto, não nasceria da luxúria vulgar, da mera atração física. Não era a fome carnal que o moveria, pois esta ele poderia saciar com um estalar de dedos, com a mesma facilidade com que comprava lealdades. A raiz de sua carência era mais profunda, mais fundamental. Era a necessidade de preencher o abismo existencial, de encontrar algo que pudesse tocar e não corromper, algo que pudesse refletir uma verdade que ele havia enterrado ou que, em sua escuridão, nunca havia conhecido. Ele via a vida como uma série de transações, de dívidas e pagamentos, de poder e submissão. A ideia de algo intocado, de uma alma que resistia à venda, à negociação, à mancha inerente à existência humana tal como ele a conhecia, era um anátema. E, ao mesmo tempo, era um fascínio incontrolável. Ele era o caçador supremo, e, de repente, estava diante da única presa que não podia ser enlaçada pela força bruta ou pela astúcia. Onde a maioria via uma jovem simples, ele enxergava um enigma, um paradoxo ambulante que desafiava toda a sua compreensão do mundo. Era como se a própria pureza se materializasse diante dele, uma substância rara e preciosa que ele, o alquimista das sombras, jamais havia conseguido forjar em seu laboratório de poder. Sua vida era uma tapeçaria de negociações calculadas, de riscos e recompensas frias. Mas aquela imagem, aquela visão da jovem, abriu uma fenda nessa lógica implacável, introduzindo um elemento irracional, incontrolável. E isso, para um homem que controlava tudo, era ao mesmo tempo aterrorizante e irresistível. O vazio interior, antes silencioso e aceito como parte de sua natureza, de repente gritava, exigindo ser preenchido por algo que ele mal ousava nomear. Este era o perigo que ele não via, a vulnerabilidade que ele não possuía, e agora a obsessão que começava a devorá-lo. Ele vivia em uma câmara de eco de ameaças veladas e movimentos calculados. Operava em salões grandiosos, atrás de vidros à prova de balas, ou na intimidade sussurrante de clubes exclusivos, onde cada face era uma máscara e cada sorriso uma arma potencial. Raramente se aventurava no ordinário, pois o ordinário não continha poder, nenhuma alavancagem, nenhum desafio digno de sua atenção. Contudo, o destino, aquele orquestrador caprichoso, escolheu uma tarde mundana, totalmente despretensiosa, para que a rachadura surgisse em sua realidade meticulosamente construída. Não foi em um evento social glamuroso, nem em um jantar de negócios, onde fortunas eram feitas e desfeitas com um brinde. Não. Ele estava ali por acaso, ou pelo que ele acreditava ser acaso. Um detalhe menor em um de seus inúmeros esquemas, que o levou a um bairro simples, esquecido pelos grandes negócios, mas pulsante com a vida comum. Um local onde o cheiro de pão fresco se misturava ao murmúrio de conversas banais, onde o sol não era filtrado por persianas caras, mas batia direto nas calçadas rachadas. Ele, o homem que fazia o mundo tremer, era um intruso ali, um observador anônimo em uma cena que não tinha lugar em seu repertório. Seus olhos, sempre afiados para detectar falhas e vulnerabilidades, vagueavam sem foco, sem propósito, até que algo os prendeu. Ela não estava em um pedestal, nem em um palácio. Estava em uma feira de rua, talvez ajudando a mãe com as compras, ou simplesmente escolhendo frutas, com uma leveza e um despojamento que contrastava brutalmente com a gravidade de seu próprio ser.
O que o fisgou não foi a beleza convencional, que ele via em abundância nos círculos onde circulava. Não foi o brilho de um vestido ou a curva de um sorriso forçado. Foi algo muito mais sutil, quase invisível para o olho destreinado. Era a forma como ela interagia, não com ele, nem com alguém de poder, mas com o mundo ao seu redor. A maneira como ela se abaixou para ajudar uma senhora idosa a recolher as laranjas que caíram de sua sacola, sem um pingo de hesitação, sem buscar reconhecimento, a paciência em sua voz enquanto explicava algo para uma criança curiosa, a ausência de máscaras em seu rosto, a genuinidade em cada gesto, seu olhar, que se demorava com carinho em um arranjo de flores simples, como se ali residisse toda a beleza do universo. Ele, que vivia em um teatro de aparências, onde cada pessoa era um ator desempenhando um papel, via nela uma autenticidade assustadora. Ela não atuava, ela simplesmente era. Havia uma resiliência ali, notada em um pequeno contratempo, talvez um empurrão acidental na multidão ou um comentário indelicado que ela recebeu. Em vez de raiva ou frustração, ela reagiu com uma calma serena, com uma compreensão quase antiga, capaz de dissolver a tensão com um sorriso discreto. Ele observava, absorvendo cada detalhe, como um cientista estudando uma espécie rara, um fenômeno biológico que desafiava todas as suas premissas. Como podia alguém, em um mundo tão brutal e cínico, manter-se tão intacta, tão luminosa? Era como se ela operasse sob um conjunto diferente de regras, ou talvez não regras, mas princípios. Nesse instante, naquele caos controlado da feira, ocorreu o choque epifânico. Não foi uma atração comum, um desejo físico. Foi um reconhecimento. Uma verdade que se impôs sobre ele com a força de um raio. Ele percebeu que ela era diferente, radicalmente diferente de qualquer um que já havia cruzado seu caminho. Não apenas em aparência, mas em essência. Era uma luz, uma pureza que ele havia descartado como ficção, como um resquício ingênuo de contos de fadas. E ali estava ela, em carne e osso, materializando-se diante de seus olhos endurecidos. Para o Don, o mundo era um tabuleiro de xadrez. Ele sempre sabia a próxima jogada, os riscos, as recompensas. Mas ela era uma peça que não se encaixava em seu jogo. Uma anomalia, uma variável inesperada que subvertia toda a sua lógica. E isso, ironicamente, a tornava ainda mais irresistível. Ele não desejava apenas possuí-la. Ele desejava compreender como algo tão puro podia existir. E talvez, por um átimo de loucura, absorver um pouco dessa luz para si. Seu coração, antes um músculo frio e calculista, sentiu uma pontada. Não de dor, mas de uma estranha e poderosa atração, uma espécie de magnetismo que ele jamais havia experimentado. Era o ponto de não retorno. Naquele momento, em meio à agitação de uma feira simples, o Don fez uma escolha silenciosa, uma decisão que reescreveria as regras de seu próprio império. A pureza, que ele pensava ser uma quimera, havia se revelado real. E a partir daquele instante, ele soube que precisava dela. Não como um troféu, mas como a chave para um vazio que ele só agora reconhecia. O caçador havia encontrado algo que não podia simplesmente abater. Ele havia encontrado algo para venerar. E a veneração, para um homem como ele, era o primeiro passo para a mais perigosa das obsessões. O que se segue não é uma história de amor, mas de um desejo avassalador que desafia a própria natureza da escuridão. O mundo dela, de repente, se tornaria o centro do universo dele, e a sombra que ele projetava começaria a se estender, sutilmente, sobre a luz dela. A visão da jovem, a epifania da sua pureza, havia cravado uma ferida no peito do Don. Não de dor, mas de uma necessidade premente, uma fome de algo que ele nunca soubera que lhe faltava. Um homem como ele não perseguia, ele observava. Não se aproximava bruscamente, ele orquestrava.
Seu primeiro passo não foi um encontro, mas um estudo meticuloso, uma infiltração silenciosa na tapeçaria da vida dela. Como um predador que marca seu território sem ser visto, ele começou a tecer uma rede invisível de vigilância e influência, uma rede dourada de cuidado que, paradoxalmente, era também uma prisão sutil. Ele não a seguia pelas ruas escuras, com o risco de ser notado. Isso seria amadorismo. Em vez disso, seu aparato de informação, antes dedicado a decifrar a economia oculta da cidade, agora se voltava para os detalhes minuciosos da existência dela. Onde morava, seus hábitos diários, seus círculos sociais, suas pequenas alegrias e suas minúsculas adversidades. Cada peça de informação era como uma pérola, adicionada a um colar que ele construía em sua mente, um retrato íntimo e detalhado de sua nova obsessão. Era um conhecimento quase divino, uma onisciência sobre o mundo dela, que ela, em sua inocência, jamais desconfiaria. Ele se tornou seu guardião sombrio, seu anjo da guarda não solicitado, atuando das profundezas de sua própria escuridão. Pequenos problemas começaram a desaparecer da vida dela. Uma dívida inesperada, uma avaria no carro, uma burocracia que parecia intransponível. De repente, portas se abriam, soluções apareciam do nada. Um emprego que ela buscava surgia, um favor que ela precisava era concedido por um estranho benevolente. Para ela, eram apenas golpes de sorte, coincidências fortuitas em um mundo que, por vezes, parecia generoso. Ela nunca associaria esses eventos à figura imponente do Don, um homem de quem ela provavelmente nem sequer sabia da existência. Mas por trás de cada sorte, por trás de cada coincidência, estava a mão invisível dele, movendo as peças, removendo os obstáculos, garantindo que o caminho dela fosse de alguma forma mais suave, menos tortuoso. Ele a protegia do mundo, inclusive do próprio mundo dele, que tão facilmente poderia esmagá-la. Essa era a complexidade brutal de sua obsessão. Ele a protegia com a mesma ferocidade, com a mesma determinação implacável, com que protegia seu império e sua própria vida. Mas ele carregava um medo latente, uma verdade que martelava em sua consciência. Ele era o perigo, seu toque, sua própria natureza. Tudo o que ele representava era uma força corruptora. Ele via nela a pureza que era tão escassa em sua vida e desejava preservá-la, mantê-la intacta. Mas como poderia a escuridão proteger a luz sem, inevitavelmente, lançar sua sombra sobre ela? Era um jogo perigoso, uma dança macabra entre o desejo de possuir e o medo de destruir aquilo que ele mais valorizava. A luta interna do Don era um espetáculo sombrio. Ele era um homem acostumado a tomar, a dominar, a conquistar. Mas com ela, a dinâmica era diferente. Ele queria guardá-la, como um tesouro precioso em um cofre inexpugnável. Mas o cofre era ele próprio, e ele sabia que o conteúdo do cofre, por mais valioso que fosse, acabaria por assumir o cheiro do cofre. Ele se viu em um dilema que jamais imaginou enfrentar. Como amar algo que sua própria existência ameaça destruir? O instinto possessivo de sua natureza mafiosa se chocava com uma reverência quase religiosa pela integridade dela. Para a jovem, o mundo continuava seu curso, talvez com um pouco mais de gentileza, um pouco menos de aspereza. Ela sentiria uma sensação estranha, talvez, de que algo ou alguém a amparava, que uma corrente de sorte a acompanhava. Mas sem um rosto, sem uma explicação, essas sensações se dissolviam na névoa do dia a dia, transformando-se em meras impressões, pensamentos passageiros. E é exatamente nessa invisibilidade que residia a sofisticação da sua obsessão. Ele não buscava gratidão, não buscava reconhecimento, não buscava um retorno imediato. Ele buscava a preservação daquela pureza para que ela existisse, para que pudesse ser contemplada, mesmo que de longe por ele.
Ele se tornou um espectro benigno em sua vida, um fantasma que afastava os maus agouros, um sopro de vento que empurrava as nuvens. Mas a cada pequeno empurrão, a cada obstáculo removido, a rede se apertava um pouco mais. A inocência dela a impedia de ver os fios que a envolviam, mas eles estavam lá, firmes, sutis, tecidos com a precisão de um homem que sabia que sua maior arma não era a violência, mas a imperceptibilidade. Ele havia se tornado o diretor oculto de sua peça, e ela, a protagonista inconsciente, sem saber que sua vida se tornava, a cada dia, mais interligada ao destino do homem mais perigoso da cidade. E assim, em sua obsessão disfarçada de cuidado, ele a puxava para mais perto, para a beira de um precipício que ela não podia ver. O fino véu da invisibilidade, tecido com a astúcia e a paciência do Dom, começou a se esgarçar. Sua obsessão, antes um sussurro contido nas sombras de sua própria mente, agora exigia manifestar-se, tornando-se mais audível, mais tangível. A distância, que outrora parecia essencial para preservar a pureza que ele tanto idolatrava, tornava-se um fardo insuportável. A proteção velada evoluiu para um controle que beirava a possessão, um desejo imperioso de que ela estivesse não apenas segura, mas dentro de sua órbita, sob a luz artificial de seu próprio sol sombrio. Ele a havia puxado para perto, sutilmente, imperceptivelmente, até que a proximidade se tornou um perigo maior do que qualquer ameaça externa. A fragilidade da pureza dela, antes resguardada por seu escudo invisível, agora se expunha. Como um cristal fino colocado sob pressão crescente, o mundo dela, antes tão límpido e autônomo, começou a desenvolver microfissuras. Um incidente inesperado, um eco distante dos conflitos de seu próprio mundo, irrompeu na vida dela. Poderia ser um inimigo seu, um rival subestimado que, sem saber de sua ligação com a jovem, avisava como um ponto fraco. Ou, talvez, a própria mão do Dom, em seu zelo protetor excessivo, moveu peças tão grandes que o tremor alcançou diretamente o solo dela. De repente, as coincidências se tornaram demasiadas, os favores, anônimos, estranhamente insistentes. Uma sensação de ser observada, de ter seu caminho sutilmente alterado, começou a pairar. A cortina da inocência, que a isolava do mundo dele, foi rasgada. Ela poderia ter um vislumbre da extensão da proteção dele, um lampejo da teia de manipulação que a envolvia. Uma carta anônima, um encontro fortuito que revelava um segredo, uma ameaça que a forçava a buscar ajuda em fontes inesperadas, ou pior, diretamente nele. A verdade era uma força incontrolável, e não importa quão bem ele a escondesse, ela sempre encontraria um caminho para a luz. Nesse ponto de colisão inevitável, o Dom foi confrontado com a verdade brutal. A sua proteção, que ele justificava como um ato de cuidado, era, na verdade, uma prisão. Uma gaiola dourada, sim, mas ainda uma gaiola. Seu amor, ou o que ele pensava ser amor, não era uma doação de si, mas uma manifestação de sua necessidade de possuir, de controlar o único item incorruptível em seu inventário de bens materiais e influências. A pureza dela, ele percebeu com uma dor aguda que perfurou suas defesas calcificadas, não poderia sobreviver intacta à luz plena de seu mundo. Sua essência, sua aura, a própria razão de sua obsessão, seria inevitavelmente maculada pelo contato com a escuridão que ele personificava. Ele havia lutado contra inimigos visíveis e invisíveis, construído e desfeito fortunas, comandado exércitos de leões. Mas agora ele enfrentava um dilema que desafiava todos os seus códigos, toda a sua lógica impiedosa. Ele precisava decidir. Uma escolha impossível que nenhuma de suas regras mafiosas havia previsto. Ele poderia arrastá-la para seu abismo, forçá-la a coexistir com suas sombras, corrompê-la em nome da preservação de sua imagem,
transformando-a em uma rainha de seu inferno particular. Ou poderia libertá-la, aceitando a perda, a dor lancinante de renunciar ao único bem imaculado que ele já havia desejado com tal intensidade. Esta era a verdadeira guerra. Não contra rivais, mas contra a sua própria natureza, contra a essência de quem ele era e de tudo o que representava. Deixar ir significava não apenas abrir mão daquele que se tornou o centro de seu universo, mas também confessar que sua própria existência era uma força destrutiva, um veneno para a beleza que ele mais desejava proteger. Que paradoxo cruel! Ele, o homem que nunca havia se ajoelhado, que nunca havia cedido, quebrou-se diante da imagem de uma pureza que sua própria sombra ameaçava destruir. A colisão de seus mundos não era uma explosão, mas um desmoronamento silencioso de sua própria alma, forçando-o a escolher entre o que ele mais desejava e o que ele sabia ser o certo, mesmo que o certo significasse uma perda insuportável para ele. O preço da proximidade era a sua própria ruína, a revelação de que o amor, ou algo parecido com ele, exigia um sacrifício que ele jamais imaginou ter que fazer. A trama se adensa, o ar fica rarefeito, e a decisão iminente do Dom irá determinar o destino de ambos. A fumaça da colisão dissipou-se, mas o silêncio que se seguiu não trouxe alívio, apenas a pesada reverberação de escolhas feitas e caminhos traçados. Não houve um final grandioso, uma resolução explosiva, como nos filmes de ação que ele tanto orquestrava nos bastidores. A realidade, em sua crueza implacável, ditou um desfecho mais sutil, mais doloroso, um final que não prometia um felizes para sempre, nem uma condenação absoluta, mas sim as cicatrizes visíveis e invisíveis de uma obsessão. As consequências do seu dilema se desdobraram, não como um rio caudaloso, mas como um lento gotejar de reconhecimento. Se ele a libertou, se a empurrou para longe de seu abismo, foi um ato de autonegação sem precedentes para um homem de sua estirpe. Um sacrifício brutal que corroeu sua alma de uma forma que nenhuma traição ou perda material jamais conseguiria. O vazio, que antes era uma rachadura, agora se tornara uma cratera, um eco oco da pureza que ele permitiu escapar, ou que ele próprio ajudou a afastar. Ele havia perdido a pureza, mas ganhou algo ainda mais assombroso. A memória dela, intocada, luminosa, que o perseguiria em seus sonhos e o atormentaria em suas horas mais sombrias. Cada tic-tac do relógio em seu escritório, cada gota de chuva em seu vidro escuro, agora cantava uma canção de perda, de uma beleza que ele teve em suas mãos e precisou soltar, ou que, em sua megalomania protetora, jamais teve o direito de reter. Ele não podia mais se iludir. A obsessão que um dia foi disfarçada de cuidado revelou-se em sua forma mais nua. Posse. E a única maneira de não destruí-la era renunciar a essa posse. Um homem construído sob o controle, desconstruído pela necessidade de não controlar. E ela, se ela escapou, se o Dom, em um momento de clareza torturante, a libertou da teia dourada de sua influência, a inocência absoluta dela, aquela que ele tanto adorava, jamais seria a mesma. Ela pode ter escapado da gaiola, mas a sombra do gavião que a observava de longe, o conhecimento da existência de um mundo tão sombrio e ainda assim protetor, jamais a abandonaria. Ela viveria com a estranha sensação de que algo misterioso a havia marcado, que uma força invisível a havia tocado e alterado. Aquelas coincidências felizes, aquelas intervenções inexplicáveis, agora ganhariam um novo e perturbador significado. A luz dela, embora não corrompida pela escuridão, estaria para sempre consciente dela. A pureza, para sobreviver, precisou reconhecer a existência do mal. E nesse reconhecimento havia uma perda sutil,
uma inocência irrecuperável. Ela não era mais apenas uma flor em um jardim. Era uma flor que havia sentido a brisa de um vendaval distante, uma ameaça que a tornara mais vigilante, mais consciente, talvez mais forte, mas irrevocavelmente diferente. Este não era um drama de redenção para o Dom, nem um conto de fadas para a jovem. Era uma exploração da natureza da verdadeira pureza, que não é a ausência de mal, mas a capacidade de resistir a ele, de sobreviver à sua influência sem se render. E a verdadeira resiliência, talvez, reside na escolha de se afastar da escuridão, mesmo quando ela tenta te abraçar com a ilusão de um amor protetor. Para ele, a obsessão, mesmo quando se disfarça de amor, sempre destrói. Destrói a paz, destrói a inocência e, por fim, destrói a si mesma, deixando para trás um rastro de desilusão e arrependimento. A paixão que ele sentiu não era uma chama que aquecia, mas um fogo devorador. Ele se queimou e quase a consumiu junto. Agora, na penumbra de seu império inabalável, o Dom senta. O anel pesado em seu dedo parece mais frio, o silêncio mais profundo. Ele ganhou a guerra por sua hegemonia, mas perdeu a batalha por sua alma. A obsessão pela pureza de uma jovem não o redimiu. Em vez disso, revelou-lhe a profundidade de sua própria escuridão e a impossibilidade de transcendê-la sem destruir aquilo que ele mais desejava. Ele a salvou da sombra, mas se condenou à sombra de sua memória. E a pergunta final ecoa, reverberando através dos corredores do tempo, pairando sobre o público, desafiando a fácil moralidade. Ele a salvou ou a condenou à sombra de sua memória? A obsessão destrói sempre ou pode, por um momento fugaz e doloroso, redimir um coração endurecido, ensinando-lhe o preço incalculável da verdadeira liberdade, mesmo que essa liberdade signifique a dela e não a sua? A resposta não é simples e reside na interpretação de cada um, na complexidade de uma história onde luz e sombra se entrelaçaram de forma irreversível. A história termina, mas o legado da obsessão, aquele sentimento indomável e perigoso, permanece, um eco eterno nas entranhas de seu universo particular. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, onde a tela se apaga, mas a mente do espectador, como a nossa, continua a trabalhar, a digerir, a questionar. A história do Dom e da jovem pura não se encerra com um ponto final, mas com uma reticência, um eco persistente que ressoa nos corredores da alma. É a marca de um bom filme, de uma narrativa envolvente. Não a resposta, mas a pergunta que insiste em se fazer. O que realmente aconteceu ali? Qual foi o verdadeiro legado dessa obsessão? Para ele, o Dom, a reverberação deve ser incessante. Ele, o arquiteto de impérios de carne e ferro, o homem que acreditava poder moldar o mundo à sua vontade, viu-se confrontado com a verdade mais brutal, a incapacidade de possuir o incorruptível sem o destruir. A pureza que ele desejava absorver para preencher o vazio de seu trono de sombras exigiu dele um sacrifício impensável para sua natureza. Abandonar o controle, renunciar à posse, foi a única forma de não contaminar aquilo que mais valorizava. Mas a renúncia não veio sem um custo. O vácuo que antes era preenchido pela busca incessante, agora é povoado por uma ausência ainda mais pungente, uma lembrança constante do que ele teve que deixar ir. Sua vitória sobre os inimigos externos era absoluta, mas a batalha interna, a guerra contra sua própria natureza possessiva, deixou-o com cicatrizes de uma profundidade que nenhuma ferida física poderia igualar. Ele, que habitava um mundo onde tudo era negociável, descobriu a existência do inegociável. E essa descoberta o deixou mais rico em sabedoria, talvez, mas incomensuravelmente mais pobre em espírito. E para ela, a jovem, o efeito é igualmente complexo. A pureza, que parecia um escudo impenetrável, revelou-se um ímã para a escuridão.
uma vulnerabilidade em um mundo que não perdoa a inocência desarmada. Se ela foi poupada, se sua luz não foi extinta, isso não significa que ela emergiu ilesa. A consciência da sombra que pairava sobre sua vida, a compreensão de que existia uma força poderosa e invisível a protegendo e, ao mesmo tempo, a observando, mudou sua percepção da realidade para sempre. A inocência absoluta, aquela ignorância abençoada das profundezas da malevolência humana, foi perdida. Ela aprendeu que a gentileza pode vir de mãos manchadas, que o cuidado pode ser uma forma de posse. Sua visão de mundo se expandiu, forçada a reconhecer a dualidade presente em cada alma, em cada intenção. Talvez ela se tornou mais forte, mais vigilante, mas a leveza, a simplicidade de seu ser, foi substituída por uma complexidade que o dom, paradoxalmente, a ajudou a descobrir. Ela não é a mesma. Ninguém é depois de tocar a borda de um abismo. O que esta história nos ensina sobre a natureza da obsessão, que ela, invariavelmente, devora. Devora a paz de quem a sente. Devora a liberdade de quem a recebe. Ela é uma força cega, poderosa, que confunde posse com amor, controle com cuidado. Mas ela também nos questiona sobre a própria essência da pureza. É ela algo que pode ser manchado? Ou é uma resiliência inerente que, ao confrontar a escuridão, se torna ainda mais evidente? Pensemos nisso. A verdadeira pureza, talvez, não é a ausência de sombras ao redor, mas a capacidade inabalável de manter a própria luz acesa, mesmo quando cercada por elas. É a escolha consciente de não ser consumido, de não ser corrompido, mesmo quando a atração da escuridão se apresenta sob a forma mais sedutora de um amor protetor. Este mergulho nas profundezas da psicologia humana, nas nuances do poder e da vulnerabilidade, é um convite. Um convite à reflexão profunda, à autoanálise, à compreensão de que as histórias mais cativantes são aquelas que nos obrigam a olhar para dentro de nós mesmos. Qual é a sua interpretação sobre o verdadeiro preço da obsessão? O que você faria se estivesse no lugar do Dom ou da jovem? As respostas não são fáceis, nem unidimensionais, e é exatamente por isso que elas valem a pena ser buscadas. Deixe sua visão nos comentários abaixo. Qual é a sua leitura sobre este confronto de mundos? Qual foi a decisão mais corajosa ou a mais trágica para cada um dos personagens? Entre para o debate, pois é na pluralidade de perspectivas que a riqueza de uma história verdadeiramente se revela. Se esta exploração de personagens complexos, dilemas morais e mundos contrastantes te prendeu, te fez pensar, te fez sentir, então o objetivo foi alcançado. Histórias assim nos lembram da complexidade intrínseca da condição humana, da eterna batalha entre luz e sombra que se trava dentro de cada um de nós. E se você anseia por mais narrativas que desvendam os cantos obscuros da alma, que desafiam as convenções e nos forçam a reexaminar o que pensamos saber sobre o amor, a paixão, o poder e a redenção, não pare por aqui. Há sempre mais para explorar, mais tramas a desvendar, mais verdades a descobrir sobre a complexidade infinita do coração humano. A fumaça da colisão dissipou-se, mas o silêncio que se seguiu não trouxe alívio, apenas a pesada reverberação de escolhas feitas e caminhos traçados. Não houve um final grandioso, uma resolução explosiva, como nos filmes de ação que ele tanto orquestrava nos bastidores. A realidade, em sua crueza implacável, ditou um desfecho mais sutil, mais doloroso, um final que não prometia um felizes para sempre, nem uma condenação absoluta, mas sim as cicatrizes visíveis e invisíveis de uma obsessão que havia redefinido a vida de ambos. As consequências de seu dilema se desdobraram não como um rio caudaloso, mas como um lento gotejar de reconhecimento. Se ele a libertou, se a empurrou para longe de seu abismo,
Foi um ato de autonegação sem precedentes para um homem de sua estirpe. Um sacrifício brutal, que corroeu sua alma de uma forma que nenhuma traição ou perda material jamais conseguiria. O vazio, que antes era uma rachadura, agora se tornara uma cratera, um eco oco da pureza que ele permitiu escapar, ou que ele próprio ajudou a afastar. Ele havia perdido a pureza, mas ganhou algo ainda mais assombroso. A memória dela, intocada, luminosa, que o perseguiria em seus sonhos e o atormentaria em suas horas mais sombrias. Cada tic-tac do relógio em seu escritório, cada gota de chuva em seu vidro escuro, agora cantava uma canção de perda, de uma beleza que ele teve em suas mãos e precisou soltar, ou que, em sua megalomania protetora, jamais teve o direito de reter. Ele não podia mais se iludir. A obsessão, que um dia foi disfarçada de cuidado, revelou-se em sua forma mais nua, posse. E a única maneira de não destruí-la era renunciar a essa posse. Um homem construído sobre o controle, desconstruído pela necessidade de não controlar. Ele havia vencido guerras, dominado impérios, mas aquela batalha, contra si mesmo e contra seu desejo mais profundo, ele escolheu perder, ou pelo menos empatar, para não aniquilar aquilo que a fascinava. E ela? Se ela escapou, se o dom, em um momento de clareza torturante, a libertou da teia dourada de sua influência, a inocência absoluta dela, aquela que ele tanto adorava, jamais seria a mesma. Ela pode ter escapado da gaiola, mas a sombra do gavião que a observava de longe, o conhecimento da existência de um mundo tão sombrio e ainda assim protetor, jamais a abandonaria. Ela viveria com a estranha sensação de que algo misterioso a havia marcado, que uma força invisível a havia tocado e alterado. Aquelas coincidências felizes, aquelas intervenções inexplicáveis, agora ganhariam um novo e perturbador significado. A cortina da inocência ingênua que a isolava da complexidade do mundo foi levantada. Ela aprendeu que a gentileza pode vir de mãos manchadas, que o cuidado pode ser uma forma de posse e que o amor, em suas manifestações mais distorcidas, pode ser uma prisão. Sua pureza, para sobreviver, precisou reconhecer a existência do mal. E nesse reconhecimento havia uma perda sutil, uma inocência irrecuperável. Ela não era mais apenas uma flor em um jardim. Era uma flor que havia sentido a brisa de um vendaval distante, uma ameaça que a tornara mais vigilante, mais consciente, talvez mais forte, mas irrevocavelmente diferente. O Don, em sua busca por possuir o intocável, deixou uma marca indelével naquilo que mais desejava preservar, alterando-o para sempre. Este não era um drama de redenção para o Don, nem um conto de fadas para a jovem. Era uma exploração crua da natureza da verdadeira pureza, que não é a ausência de mal, mas a capacidade de resistir a ele, de sobreviver à sua influência sem se render. E a verdadeira resiliência, talvez, reside na escolha de se afastar da escuridão, mesmo quando ela tenta te abraçar com a ilusão de um amor protetor. Para ele, a obsessão, mesmo quando se disfarça de amor, sempre destrói. Destrói a paz, destrói a inocência e, por fim, destrói a si mesma, deixando para trás um rastro de desilusão e arrependimento. A paixão que ele sentiu não era uma chama que aquecia, mas um fogo devorador. Ele se queimou e quase a consumiu junto. Agora, na penumbra de seu império inabalável, o Don senta. O anel pesado em seu dedo parece mais frio, o silêncio mais profundo. Ele ganhou a guerra por sua hegemonia, mas perdeu a batalha por sua alma. A obsessão pela pureza de uma jovem não o redimiu. Em vez disso, revelou-lhe a profundidade de sua própria escuridão e a impossibilidade de transcendê-la sem destruir aquilo que ele mais desejava. Ele a salvou da sombra, mas se condenou à sombra de sua memória. Seu legado não é apenas o império de sombras que ele construiu,
mas também a ferida aberta em sua alma, a memória da luz que ele tocou e deixou escapar, um lembrete eterno do preço de uma obsessão que ele não pôde ou não quis controlar. Finalmente, chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, onde a tela se apaga, mas a mente do espectador, como a nossa, continua a trabalhar, a digerir, a questionar. A história do Dom e da jovem pura não se encerra com um ponto final, mas com uma reticência, um eco persistente que ressoa nos corredores da alma. É a marca de um bom filme, de uma narrativa envolvente. Não a resposta, mas a pergunta que insiste em se fazer. O que realmente aconteceu ali? Qual foi o verdadeiro legado dessa obsessão que desafiou o próprio tecido da realidade de ambos? Para ele, o Dom, a reverberação deve ser incessante. Ele, o arquiteto de impérios de carne e ferro, o homem que acreditava poder moldar o mundo à sua vontade, viu-se confrontado com a verdade mais brutal, a incapacidade de possuir o incorruptível sem o destruir. A pureza que ele desejava absorver para preencher o vazio de seu trono de sombras exigiu dele um sacrifício impensável para sua natureza. Abandonar o controle, renunciar à posse, foi a única forma de não contaminar aquilo que mais valorizava. Mas a renúncia não veio sem um custo. O vácuo que antes era preenchido pela busca incessante, agora é povoado por uma ausência ainda mais pungente, uma lembrança constante do que ele teve que deixar ir. Sua vitória sobre os inimigos externos era absoluta, mas a batalha interna, a guerra contra sua própria natureza possessiva, deixou-o com cicatrizes de uma profundidade que nenhuma ferida física poderia igualar. Ele, que habitava um mundo onde tudo era negociável, descobriu a existência do inegociável, e essa descoberta o deixou mais rico em sabedoria, talvez, mas incomensuravelmente mais pobre em espírito. Um homem que tinha tudo e que finalmente, por um breve e doloroso instante, compreendeu o valor daquilo que não se pode ter. Ele provou a água, mas não pôde bebê-la. E para ela, a jovem, o efeito é igualmente complexo. A pureza, que parecia um escudo impenetrável, revelou-se um ímã para a escuridão, uma vulnerabilidade em um mundo que não perdoa a inocência desarmada. Se ela foi poupada, se sua luz não foi extinta, isso não significa que ela emergiu ilesa. A consciência da sombra que pairava sobre sua vida, a compreensão de que existia uma força poderosa e invisível a protegendo e ao mesmo tempo a observando, mudou sua percepção da realidade para sempre. A inocência absoluta, aquela ignorância abençoada das profundezas da malevolência humana, foi perdida. Ela aprendeu que a gentileza pode vir de mãos manchadas, que o cuidado pode ser uma forma de posse. Sua visão de mundo se expandiu, forçada a reconhecer a dualidade presente em cada alma, em cada intenção. Talvez ela se tornou mais forte, mais vigilante, mas a leveza, a simplicidade de seu ser foi substituída por uma complexidade que o Dom, paradoxalmente, a ajudou a descobrir. Ela não é a mesma. Ninguém é depois de tocar a borda de um abismo e sobreviver. A memória do cuidado sombrio, da proteção velada, permanecerá como uma sombra em sua própria luz, um lembrete constante de que o mundo é um lugar de contrastes brutais. O que esta história nos ensina sobre a natureza da obsessão, que ela invariavelmente devora. Devora a paz de quem a sente, devora a liberdade de quem a recebe. Ela é uma força cega, poderosa, que confunde posse com amor, controle com cuidado. Mas ela também nos questiona sobre a própria essência da pureza. É ela algo que pode ser manchado, ou é uma resiliência inerente que, ao confrontar a escuridão, se torna ainda mais evidente? Pensemos nisso. A verdadeira pureza, talvez, não é a ausência de sombras ao redor, mas a capacidade inabalável de manter a própria luz acesa, mesmo quando cercada por elas.
É a escolha consciente de não ser consumido, de não ser corrompido, mesmo quando a atração da escuridão se apresenta sob a forma mais sedutora de um amor protetor. Este mergulho nas profundezas da psicologia humana, nas nuances do poder e da vulnerabilidade, é um convite à reflexão profunda, à autoanálise, à compreensão de que as histórias mais cativantes são aquelas que nos obrigam a olhar para dentro de nós mesmos. Qual é a sua interpretação sobre o verdadeiro preço da obsessão? O que você faria se estivesse no lugar do Dom ou da jovem? As respostas não são fáceis, nem unidimensionais, e é exatamente por isso que elas valem a pena ser buscadas. Deixe sua visão nos comentários abaixo. Qual é a sua leitura sobre este confronto de mundos? Qual foi a decisão mais corajosa ou a mais trágica para cada um dos personagens? Entre para o debate, pois é na pluralidade de perspectivas que a riqueza de uma história verdadeiramente se revela. Se esta exploração de personagens complexos, dilemas morais e mundos contrastantes te prendeu, te fez pensar, te fez sentir, então o objetivo foi alcançado. Histórias assim nos lembram da complexidade intrínseca da condição humana, da eterna batalha entre luz e sombra que se trava dentro de cada um de nós. E se você anseia por mais narrativas que desvendam os cantos obscuros da alma, que desafiam as convenções e nos forçam a reexaminar o que pensamos saber sobre o amor, a paixão, o poder e a redenção, não pare por aqui. Há sempre mais para explorar, mais tramas a desvendar, mais verdades a descobrir sobre a complexidade infinita do coração humano. A história de O Dom e a Rosa pode ter chegado ao seu fim, mas as perguntas que ela levanta e as emoções que ela desperta continuarão a ecoar, muito depois que as luzes se acenderem.